Governo Bolsonaro deve furar o teto de gastos? Bem-vindos a mais um Ring da Pan, ainda à distância. A vacina está chegando aí, já pessoalmente, né? A gente vai voltar aí a expor os argumentos e ver a cara de tacho do Guga Noblat, né? Que sempre, infelizmente, né, não apresenta argumentos sólidos, como apresentarei logo agora no tema do Ring de hoje. O tema do Ring de hoje é teto de gastos. E eu tô curioso para saber a opinião do Guga Noblat, porque agora o Bolsonaro tá alinhado com o PT, né? O Bolsonaro tá querendo furar o teto, tá querendo gastar mais do que arrecadou, tá querendo mandar mais dinheiro pro Rio São Francisco, tirar dinheiro do Fundeb, sair inaugurando obra no Norte, no Nordeste, como o Lula fez. Então, nesse bolsopetismo aí, né, nessa aliança de pensamento, o Bolsonaro tá querendo agora, né, mandar para um senador apresentar um projeto para que ele possa furar o teto e ele possa gastar no ano de 2021 e 2022, que na minha opinião é exatamente a mesma coisa que a Dilma fez no segundo mandato, né? Saiu estourando o gasto público, falou que não ia aumentar juro, falou que não ia aumentar a inflação, deu janeiro, ela estava eleita, tomou posse, explodiu tudo no seu segundo mandato, no começo do segundo mandato, era tudo mentira, ela tinha gastado tudo, tinha maquiado todas as contas públicas e deixou estourar inflação, juros. E a grande questão, né, sempre que eu vejo um psolista, um petista, um comunista debatendo e discursando contra o teto de gastos, né, que é basicamente você gastar menos do que aquilo que você arrecada, né, que seria o ideal, é o seguinte: se não for ajuste fiscal, se não for corte de gastos, se não for enxugamento de máquina pública, o dinheiro para pagar serviço essencial, ainda mais agora que nossa dívida está estourando, quase 100% do PIB, vai sair de onde? De inflação ou de imposto novo? Aí eu quero ver o que o senhor Guga Noblat defende. A gente tem hoje uma dívida em 91% do PIB, uma dívida pública que está realmente crescendo. Agora, eu pergunto aí para você que está em casa, o que você preferiria? Que o governo tivesse seguido essa linha do Kim, de não, de alguma maneira, não alimentar o mercado, não alimentar as empresas com dinheiro, com investimento público, com grana para auxílio emergencial, com grana para o empresário, para o pequeno empresário, com grana para você não sair de casa. Você preferia que o governo não tivesse feito isso? Você preferia que ele tivesse adotado essa linha tão rigorosa de não driblar, no caso, o teto de gastos, porque foi um drible, né? Com esse orçamento de guerra, com a permissão do governo gastar muito mais do que arrecada, por conta do orçamento de guerra, o governo pôde driblar o teto de gastos. E aí eu pergunto para você, você queria que o governo não tivesse driblado o teto de gastos? Você preferia não ter recebido o auxílio emergencial? Você que é pobre, que precisa? Você que é empresário, preferia não ter recebido o dinheiro para sua empresa não quebrar, para poder continuar pagando funcionário? Você acha que o governo não deveria ter dado dinheiro para as prefeituras investirem em saúde e tentarem combater a pandemia? Foi isso que aconteceu. Na prática, a gente driblou o teto para poder, de certa maneira, combater não só a pandemia, mas os efeitos econômicos da pandemia. O que evitou que o Brasil quebrasse, o que evitou que o Brasil falisse durante a pandemia, foi fazer exatamente o oposto do que o Kim está pregando agora. Foi driblando o teto de gastos. É óbvio que é muito interessante você ter uma lei, um teto de gastos, algum tipo de teto que dê não só um norte para o mercado, que mostre para o mercado quanto o governo de fato vai gastar, mas que também impeça que governantes gastem muito mais do que arrecadem e que virem populistas de ocasião e que possam, quem sabe, até financiar novas eleições na base da obra, né? Naquela base de criar obra, naquele político tradicional, eleitoreiro. Ele citou a Dilma fez um pouco isso de fato, numa época que o dinheiro estava entrando, né? Numa época que a gente tinha muito mais grana. O Lula conseguiu criar o projeto de transferência de renda dele, o Bolsa Família, numa época que a gente tinha muito dinheiro e deu tudo muito certo. Essa transferência de dinheiro é o que aquece o mercado. Essa transferência de dinheiro foi o que impediu, repito, que você quebrasse, você pequeno empresário, ou você pobre, pudesse comer, pudesse se alimentar. Foi o que reduziu, inclusive durante a pandemia, olha que louco, a gente reduziu para o menor patamar histórico a desigualdade social do Brasil. Esse país é tão pobre que dar R$600 para 30 milhões de famílias faz com que a gente já diminua para o menor patamar histórico a nossa desigualdade. A gente aqueceu a economia a ponto, inclusive, de ter inflação de alimento.
porque tinha mais gente disputando comida agora, mais gente podendo comer. A gente vê como esse país é miserável. E aí, num país onde a gente enfrenta a pandemia, onde a gente tem um dos maiores índices de desigualdade do planeta, a gente querer impedir, a gente querer seguir de maneira tão austera essa questão do teto de gastos, nesse momento não tem mais como. O teto acabou. Não é mais possível manter um teto de gastos por 20 anos. Aliás, país nenhum do mundo fez isso, tem esse detalhe. Nenhum país criou uma lei tão severa. Mas não tem mais como a gente seguir isso por 20 anos. Nem por agora. A gente vai ter que criar novas regras. Eu não estou dizendo que deve-se apenas furar o teto. Não, deve-se criar novas regras para, de alguma maneira, dependendo do segmento, educação, saúde, alguns gastos da educação e da saúde, a gente poder sim driblar o teto. Isso é inevitável. Se a gente não der dinheiro para a educação, para a saúde, no meio de uma pandemia, o reflexo disso é muito pior, é muito mais danoso do que afugentar um ou outro investidor. Até porque, na prática, a gente abrir mão de investimento público não trouxe investimento privado. A gente conseguiu aumentar a confiança, isso é medido, né, a confiança do mercado no governo brasileiro, e isso não trouxe aumento de investimento privado. Por quê? O investidor quer que o povo tenha grana para consumir os produtos. Se o povo não tem grana, se não tem dinheiro aquecendo o mercado, isso também acaba influenciando a decisão do investidor. E ele não investe. Foi isso que aconteceu. A gente precisa de investimento público. O Brasil hoje só investe mais do que o Haiti na América Latina, na América toda. O único país que investe menos que o Brasil hoje é o Haiti. E essa falta de investimento público, ele se reflete num menor crescimento do país como um todo. Se a gente tivesse crescido 2% a mais nos últimos anos, que a gente teve muitos anos de retração, 2% a mais já ia significar cerca de 700 bilhões a mais no caixa que a gente teria hoje. A gente teria um país com mais dinheiro. E a gente não crescer é um dos problemas que traz mais prejuízo econômico para a gente, que bota a gente numa condição de ter que pagar mais juros para os investidores, de perder mais grana, é a falta de crescimento. Então, olha que louco, velho. Se a gente não investe, a gente não cresce. Se a gente não cresce, a gente não atrai investidor. Se a gente não tem dinheiro com o povo, a gente não atrai investidor. Se a gente não tem dinheiro com os empresários, a gente teria quebrado durante essa pandemia. Mesmo assim, o Kim quer, no meio dessa situação de caos, continuar pregando um teto de gastos que proíbe por 20 anos você aumentar acima do IPCA gastos com educação, com saúde. Inclusive a saúde, ela tem uma inflação muito maior do que o IPCA, porque os remédios ficam muito mais caros do que o índice do IPCA médio, mas o que é reposto para a saúde, por exemplo, é medido a partir do IPCA. Então a saúde perde todo ano investimento. Não é só que não aumentou o investimento, é que está perdendo, não está nem repondo o que a inflação na saúde está levando. Mesmo assim, quem acha que a gente não deve dar dinheiro para ninguém? Vamos lá. Primeiro, o Guga Noblar conta uma mentira pura e simples, né? O que a gente está falando de furo de teto de gastos, a gente está falando a partir do ano que vem. No momento de pandemia, eu votei favoravelmente a PEC de guerra, eu votei favoravelmente ao auxílio emergencial. Né? Isso é você ter um auxílio de emergência, um estado de exceção, não é regra, né? Em que você precisa dar auxílio para as pessoas porque elas não podem trabalhar e precisam sobreviver. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que se está discutindo de praticamente revogar o teto de gastos, e aí na lógica que você está defendendo, né? Ah, não, vamos criar investimento público, porque com investimento público a população vai ter mais dinheiro, com a população tendo mais dinheiro vai ter mais investidor, com mais investidor o Estado cresce, aí com o Estado crescendo o PIB, a arrecadação, vai lá e vai com uma maior arrecadação, você tem mais investimento e isso se retroalimenta. É basicamente a lógica de você pegar um plug de tomada, né, e conectar na própria régua que está alimentando aquela tomada. O governo não cria riqueza de lugar nenhum, você está tirando dinheiro da própria população e devolvendo para ela. Né? Não adianta achar que é o governo, através esse primeiro erro, achar que hoje, quando o Guga coloca que o Estado brasileiro investe, né, e o que é investimento? É importante a gente diferenciar investimento e gasto. O Brasil não investe, o Brasil gasta. Né? O que é gasto? É gasto recorrente, é folha de pagamento, salários de servidor público, que, aliás, folha de pagamento do Brasil, né, é o 7º maior do mundo. Né? E mais do que isso, do orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões que a gente tem, praticamente 900 bilhões de reais, aliás, mais de 900 bilhões de reais, vai só para a folha de pagamento de funcionalismo público. E é porque a gente tem muito funcionário público? Não. É porque a gente tem
muito funcionário público ganhando muito. Todo funcionário público ganha muito? Não, tem muito funcionário público que não ganha muito, tem muito funcionário público que ganha pouco. Agora, em Brasília, o servidor público federal, teve até aquele sujeito que deu uma carteirada aí recentemente falando, cidadão não, servidor público federal. Claro que todos os servidores não são dessa maneira, mas só para dizer que a elite do funcionalismo público concentrada em Brasília recebe esses altos salários e esses altos salários comem o orçamento público e os salários, vamos lá, folha de pagamento no Brasil é 4 vezes mais do que despesa com saúde, que o Google está colocando, despesa com saúde, com educação. Quando eu falo de teto de gastos, o primeiro ponto a ser ressaltado é que o teto não é individualizado por ministério. O Ministério da Saúde não tem uma proibição de não gastar mais do que aquilo que arrecadou. Primeiro que o Ministério da Saúde não arrecada nada, quem arrecada é receita. Então, o Ministério da Saúde não tem a obrigação de gastar menos ou só corrigido pela inflação aquilo que ele gastou no ano anterior. É o Poder Executivo Federal, num conjunto que, se quiser fazer remanejamento de recursos, se quiser aumentar recursos da saúde, ele vai precisar apresentar. Beleza, eu vou cortar de onde? Da ciência. Se quiser aumentar da educação, que foi exatamente o que aconteceu quando o Temer aprovou o teto de gastos. Ele aumentou o investimento em educação, ele aumentou o investimento em saúde, mesmo depois do teto de gastos ter sido aprovado. Aumentou acima da inflação. Isso porque o teto é para o poder inteiro, o executivo inteiro, o judiciário inteiro, o legislativo inteiro. A soma dos gastos, não individualizado, como ele colocou, mas corrigiu para a saúde e a correção da saúde está distorcida. Não, a correção é para o poder executivo e o poder executivo pode tirar, como tem como tirar de outros ministérios e, inclusive... Mas não foi o que aconteceu, Kim. Não, foi sim. Durante o governo Temer, porque... você teve corte de cargo comissionado que promoveu aumento de investimento em educação. Estou falando dos últimos anos. O que está acontecendo, o que você falou é verdade. Existe o teto e existe o piso. A gente tem um piso que a gente tem que pagar, são aquelas obrigações, são aquelas despesas obrigatórias. E a gente tem um piso que é inevitável, a gente vai ter que pagar aquilo. E o que a gente tem é 1 trilhão 480, você arredondou, né? Para 1 trilhão e 500 bilhões de investimento para o ano que vem, 1 trilhão, na verdade, 483 bilhões, e para você poder aumentar para a saúde, se você quiser aumentar para a saúde, você tem que remanejar de outros, como, por exemplo, da ciência. Agora, você vai tirar de onde? Você vai tirar essa grana de onde? Só até te pergunto de isso. Folha? De folha é cascata. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Olha, em meio a uma pandemia, a gente precisa de dinheiro para saúde, para controlar uma pandemia, precisa de dinheiro para escola, porque também a gente está, por conta da pandemia, enfrentando uma situação excepcional de aula à distância, de uma série de coisas que a gente precisa de dinheiro para mudar isso tudo. A gente precisando de dinheiro para os empresários não quebrarem, já que a gente tem que fechar o negócio mais cedo, por conta do isolamento social. A gente precisa de dinheiro para as pessoas sobreviverem, porque elas precisam de dinheiro para sobreviver, porque o brasileiro é pobre, é quebrado. A gente, inclusive, está com Bolsa Família em defasagem, tem 1 milhão de pessoas numa lista de espera. A gente não aumentou o Bolsa Família, o Brasil está empobrecendo, a gente está empobrecendo nos últimos 4, 5 anos, e nos últimos 4, 5 anos a gente não aumentou a lista, dos últimos 2, desde o Temer, né? Então dá quase 4 já. Desde o Temer a gente não colocou mais ninguém na lista do Bolsa Família. O Bolsa Família não aumentou, não colocou mais nenhuma família como beneficiária, enquanto o brasileiro está empobrecendo. Tem uma lista de 1 milhão de pessoas para entrar no Bolsa Família. E o governo ainda prometeu um programa maior, que era o Renda Cidadã, que já teve vários nomes e que ele quer colocar em prática. E que é necessário para esse povo não afundar de vez na miséria. É cruel você não querer que num momento... E eu falei de exceção, como a gente está vivendo, o Estado não invista. Eu falei em furar o teto, e você disse, não, eu falei em driblar o teto, né, primeiro. Expliquei, a gente driblou o teto com o orçamento de guerra. E o governo tem a intenção de continuar driblando. Só que o Rodrigo Maia, não é tolo, percebeu isso e falou, se você quiser, você... que passe aqui novas regras para criar um meio de ter esse auxílio. Agora, eu não vou driblar mais o teto. Isso é porque o Rodrigo Maia bateu o pé que ele viu qualquer jogada do governo. Esse governo é esperto, ele sabe que precisa ou driblar ou furar o teto, mas não quer falar isso claramente e quer deixar isso na conta de vocês, deputados de novo, de vocês, senadores, do Legislativo. Ele quer que vocês arquem com a consequência de ou driblar ou furar o teto, ou criar novas regras para alargar o teto que seja. Ele quer que fique na conta dos políticos, dos deputados, para depois só colher os frutos.
que é quando esse dinheiro chegar na mão do empresário ou chegar na mão daquela pessoa pobre que precisa, ela achar que foi o governo, foi o Bolsonaro que deu, então ele fica, como ele fez com o auxílio emergencial, como ele fez com o orçamento de guerra, que a princípio ele até foi contra e depois ele se vendeu como a pessoa que estava por trás daquilo, as pessoas acreditaram e a popularidade dele se manteve, afinal de contas ele fazia um discurso anti-isolamento e muita gente queria trabalhar, porque precisava sobreviver, e concordava, e o dinheiro que chegou lá parecia que tinha sido dado por ele. Então ele ficou bem, agora não. Agora a gente vê que ele, além de ser um anti-ciência, que vai colocar muito brasileiro aí para morrer por ser anti-vacina, e isso vai atrasar a recuperação da economia e vai trazer consequência para ele, por outro lado, quer manter vocês, deputados e senadores, de bucha de canhão. Ele quer colocar na conta de vocês o que é necessário, infelizmente. Porque é óbvio que é muito maravilhoso quando a gente vê que vai ter um teto para controlar gastos de político. Claro que todo mundo vê isso com bons olhos. A gente está num momento de exceção. Não é todo mundo que vê isso com bons olhos, Guga. Pelo contrário. Mas é porque o teto, quando foi aprovado, foi aprovado com a rejeição. Não, mas é porque essa em especial foi muito severa. Nenhum país do mundo criou nenhuma regra parecida com essa. Porque não precisou, porque os outros países tiveram leis de responsabilidade fiscal que foram cumpridas, a nossa não. Porque isso nem passa credibilidade. Ninguém acredita que um país vai manter um teto por 20 anos de gasto, sem poder ir corrigindo só em cima do IPCA. Ninguém acredita. Isso aí não está tendo. A gente não está tendo um governo que mantém e que passa a credibilidade e que vai conseguir seguir isso. Isso eu concordo, que tem um governo que não teve reforma. Agora, isso, se tivesse, poderia ter cumprido. Teria caixa para isso. Se tivesse reforma administrativa, não existe direito adquirido a estatuto. Você pode mexer sim com os servidores atuais. Inclusive deputados, senadores, juízes, promotores, servidores públicos federais, analistas da Receita Federal, dos ministérios. Seria ótimo. Poderia ter feito ter feito esse corte. O que a gente está fazendo é pagando o almoço com cheque especial. Uma coisa é a gente tomar empréstimo para inaugurar uma ponte, por exemplo, que é um investimento, como você colocou. Uma coisa é a gente tomar um empréstimo para inaugurar uma rodovia, né? Vamos trazer isso para a economia doméstica. Uma coisa é eu pegar um empréstimo do banco para eu abrir um negócio, vou abrir uma mercearia que pode me dar lucro no futuro. Vou fazer um investimento, vou comprar uma casa que depois eu vou alugar. Outra coisa que o governo está fazendo é pegar empréstimo para pagar o almoço. E aumentar o gasto é fazer com que o custo desse crédito fique ainda mais caro. E cada vez mais a gente perde a capacidade de rolar a dívida. O que é capacidade de rolar a dívida? É de passar a dívida para o longo prazo. Como a gente gasta cada vez mais, cada vez menos as pessoas que emprestam dinheiro para o Brasil têm confiança. Então elas falam, eu te empresto, ano que vem você já vai ter que pagar. Você não pode mais me pagar daqui a 5, 10 anos. E aí, cada vez esse prazo vai diminuindo. E quanto mais a dívida aumenta, mais o cara vai querer que você pague rápido. Aliás, eu acho que é do Benjamin Franklin, essa pequena anedota, assim, se você empresta dinheiro pro seu vizinho, você escuta o seu vizinho martelando lá na sua casa o dia todo, você segura, tá atrasado para ele te pagar, você segura, espera um pouco mais, né, porque o cara tá trabalhando, tá se esforçando e tal. Agora, você emprestou o dinheiro pro seu vizinho, você encontra ele tomando cachaça no bar, você vai querer cobrar na hora, fala, porra, e aí? Te emprestei o dinheiro, você tá tomando cachaça no bar? E é exatamente isso que você tá propondo, Google, é curar ressaca com mais bebida. O problema, e aí você ainda colocou, no governo Lula, no governo Dilma, quando estava bem a economia, funcionou muito bem. Não funcionou muito bem, não. Disparou o endividamento público, aumentou muitos gastos obrigatórios com folha, que não é gasto na ponta com o aluno na saúde, ou com a paciente na saúde, ou com o aluno na educação. É gasto com folha de pagamento, né? Mais de 15 mil cargos comissionados no governo federal, sem falar os servidores concursados também, na esfera dos 3 poderes, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, o próprio Legislativo, os legislativos ao redor do país, e isso não foi convertido em investimento, isso não foi convertido em crescimento. Mesmo para quem é desenvolvimentista, governo Lula e Dilma, não foi positivo porque não pegou dinheiro que estava vindo de fora, superávit, boom das commodities, as exportações e etc., para fazer investimento de longo prazo. Não, estava usando para aumentar salário no curto. E daí não adianta nada. Não foi só isso, mas tudo bem. Eu não vou ficar agora relembrando tudo que o governo Lula e Dilma fez. É óbvio que não foi só isso. Agora, se a gente for nos basear no momento, era possível, talvez, seguir por alguns anos esse teto de gasto, se a gente tivesse feito as reformas corretas? Talvez, não sabemos.
Mãe de Ná talvez saiba, porque a gente tem que olhar o fato, o presente, o agora. Não é mamãe de Ná, Guga, é matemática. A gente sabe quanto dá para cortar. Não dá para saber que não dá para saber se vai ter funcionado. O que a gente pode ver é o presente. O que os países estão fazendo nesse momento de exceção, de pandemia, que a gente inclusive criou um orçamento de guerra, de tão exceção que é. E a gente continua com a pandemia. Essa pandemia não vai arrefecer, aumentou. Com essa bagunça que a gente só vai ter vacina. A gente só vai ter seringa para dar vacina daqui a 60 ou 90 dias. Brasileiro só vai ser vacinado lá para abril, maio, junho. Portanto, a gente tem mais 6 meses de caos. No meio dessa treta e depois disso tem todas as consequências do caos, todas as consequências da pandemia. Segundo o Afonso que era presidente do Banco Central, Afonso Pestari, né, não sei o sobrenome dele direito, ele fez uma live esses dias, ele previu que a gente vai chegar a mais de 20% de desemprego no Brasil. A gente está com uma inflação crescendo, a economia quebrando, a gente vai ter toda uma consequência da pandemia. Então, fora mais 6 meses de caos por causa da pandemia, tem as consequências disso, as doenças crônicas que virão e que vão lotar o SUS por conta da pandemia também. A gente vai precisar de dinheiro para o SUS, muito dinheiro para o SUS, vai precisar de dinheiro para a educação, vai precisar de dinheiro para auxílio emergencial, para as pessoas sobreviverem. Isso é óbvio. Acabou esse discurso do teto como era. A gente tem que pensar em uma nova regra para limitar ainda os gastos, que isso tem que ser feito, eu concordo com o Kim, mas que libere de alguma maneira aqueles gastos mais importantes. A gente não pode seguir de maneira rigorosa. Nenhum país, a gente tem que se basear no que está acontecendo no mundo. Nenhum país do mundo seguiria uma cartilha dessa nesse momento. E nenhum país do mundo está seguindo isso nesse momento. Ninguém está apostando só em investimento privado. A maior parte dos países já está voltando para a agenda fiscal do ano que vem, no comum. Já está sendo aprovados os orçamentos pelo mundo, na União Europeia, nos Estados Unidos, na Ásia. Os orçamentos já estão sendo aprovados para o ano que vem, voltando para as metas fiscais anteriores. As regras de exceção foram aprovadas no Brasil e no mundo inteiro para esse ano, o equivalente à lei de responsabilidade fiscal nos Estados Unidos, no Japão, na França, foram suspensas nesse ano. Foram suspensas nos Estados Unidos, Japão, para o ano que vem, todas as leis fiscais voltaram. Não voltaram a eficácia das leis fiscais voltaram para o ano que vem, sim. A previsão orçamentária dos países, pô, só você ver a lei orçamentária do Japão, a previsão orçamentária dos Estados Unidos. A verdade é que todos os países vão permanecer por mais um tempo, sim, aumentando a capacidade do Estado em investir publicamente. Aumentar a capacidade do Estado de investir é cortar gasto, Guga. Capacidade de investir é baseada no dinheiro que você tem. Não está cortando gasto, não está cortando gasto. Muitos estão, inclusive, aumentando então você falou bobagem agora. Não, muitos, inclusive, estão aumentando imposto. Que a gente estourou muito tempo. Eu vou deixar você terminar. Agora, é isso, gente. A minha posição é essa. A gente não tem como, num estado de guerra, num estado de exceção que a gente está vivendo hoje, cogitar seguir esse teto de gasto. E não é possível mais. Ninguém mais crê, nenhum economista mais crê, nem os de oposição, nem os governistas, que isso vai acontecer, que isso vai ser possível seguir. Que vai ser possível seguir. Você pode dizer quem é a favor. Eu estou dizendo, ninguém mais crê nisso, porque com a situação de SUS... eu não acredito por causa do governo. Não, também. O governo não quer, mas é pela situação, Kim. É pela situação. Você não tem mais como permanecer. Eu não vejo ninguém apostar nisso. E muitos que eram contra você furar o teto, agora são a favor de novas regras, para ter um teto que alarme. Mas vai, Kim, termina. Vamos lá, só já que o Guga deixou a palavra final para mim, só para deixar ele engasgado, como ele adora fazer comigo, deixar um argumento final aí de inflação, né, que é um estudo da GV, saiu quentinho, saiu recentemente, mostrou que a maior causa da inflação é a desvalorização cambial. Sabe por que aconteceu a desvalorização cambial? O dólar ficou mais caro? Não, pelo contrário, o dólar ficou mais barato em outros países do mundo. Porque o Brasil aumentou o gasto público, imprimiu mais moeda, ampliou sua base monetária, vendeu reserva do Banco Central e aumento de gastos gera justamente isso, desvalorização da moeda. A moeda vale menos, a gente precisa importar mais os insumos são dolarizados, a comida fica mais cara. Então, para você que está dizendo tão preocupado aí com mais pobre, comprar comida, etc. e tal, isso aí aumenta na ponta o custo da comida mais do que qualquer outra medida. A principal razão da volta da inflação é a pressão inflacionária em cima do real. Então, um abraço. Fica engasgado aí, Guga. Fica engasgado que a última palavra é minha. Um abraço e até semana que vem.